Vamos então abrir na carta de Paulo aos Efésios, nosso texto base, dois textos, Efésios 1, 9 a 10, Efésios 3, 9 a 10. Vamos ler mais uma vez esses dois textos. Efésios 1, a partir do verso 9, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ainda, capítulo 3, também os versos 9 a 10. 9 a 11, perdão. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, bendito és Tu, ó Pai. Como é bom, Senhor, cantarmos e adorarmos ao Senhor, compreendendo e experimentando aquilo que adoramos a Ti. Como é bom, Deus, cada vez mais entendermos a realidade do novo nascimento, ó Deus. Tanta segurança há, ó Pai, naquilo que o Senhor fez na cruz e naquilo que o Senhor trouxe a nós por meio do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. É todo o motivo pelo qual estamos aqui nesta noite. Dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a gratidão dos nossos corações, porque recebemos de Ti uma nova vida. Participamos em Ti de uma nova criação, de um novo homem, de uma nova criação, do qual o Senhor é o cabeça e nós somos o Teu corpo. Senhor, quão gratos somos por termos este privilégio de sermos os Teus membros nesta terra. Te bendizemos, ó Pai. Toma este tempo, fala aos nossos corações, rompa as nossas durezas, ó Deus. Deus, apazigua as nossas ansiedades, para que possamos ter uma alma, ó Pai, aquietada aos Teus pés, pronta tanto para ouvir aquilo que vem do Senhor como exortação, mas também aquilo que vem como consolo. Então nós nos entregamos a Ti e Te bendizemos e oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Então, com a graça do Senhor, 55º tempo em torno deste assunto. Vamos tentar também, se o Senhor assim nos ajudar, completar este assunto nesta noite por inteiro, né? Mas o Espírito tem a liberdade para fazer então da maneira que assim Ele conseguir romper a dureza do nosso coração. Então hoje, para aqueles que estão tomando nota, o homem judeu, o homem gentil e o homem cristão. O homem judeu, o homem gentil e o homem cristão. Então, três figuras, né, que representam aí, podemos dizer, três tipos de pessoas à luz das Escrituras. Nós vamos procurar compreender um pouquinho mais, mas sempre à luz do eterno propósito. Então, obviamente, não entraremos em detalhes como de costume profundo, apenas realmente tentando trazer luz sobre esses três tipos de pessoa à luz do que temos contemplado nesses momentos. Então, o homem judeu, o homem gentil e o homem cristão. Então, letra A, o homem judeu. Então, logo em seguida, na frente, você pode colocar debaixo da lei. Então, o homem judeu, debaixo da lei. E na frente, legalismo. Então, o homem judeu, debaixo da lei, legalismo. E o texto que nós vamos ler juntos sobre este homem, então, Romanos capítulo 10, os versos 1 a 4. Você pode anotar e você pode abrir a palavra comigo neste texto. Romanos 10, vamos ler os versos 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim: irmãos, Paulo dizendo
aos irmãos que se converteram de Roma, né, fazendo esse alerta que nós vamos ler aqui. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então Paulo está escrevendo aos irmãos que se converteram e aqui falando àqueles que ainda não tinham recebido o Senhor Jesus como Salvador, porque lhes dou testemunho de que eles, aqueles que são romanos que não tinham recebido, têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, aí está a pessoa do Filho, aquilo que ele realizou na cruz, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, né? Então, as palavras são claras. Paulo está escrevendo aos cristãos que se converteram e orientando eles sobre aqueles que não haviam se convertido, mas que de alguma maneira queriam estabelecer justiça própria, ou a sua justiça, ou o direito de serem achados como justo diante de Deus, o Deus que eles conheciam desde o Antigo Testamento, mas à parte de Cristo, né? Então Paulo está dizendo, eles fazem isso com muito zelo. Isso o quê? Cumprir a lei. Porém eles não compreenderam que a lei não poderia trazer a eles a condição de serem justificados diante de Deus. Então, a partir dessa realidade do legalismo, né, tendo como pano de fundo essa nação judaica, esse homem judeu que viveu debaixo da lei, então, quando esse homem judeu procura cumprir a lei para a salvação, o que acontece? Aqui está já o cerne dessa relação do homem judeu. Ele anula e ofende diretamente o eterno propósito de Deus. Então, como disse, nós vamos focar naquilo que temos contemplado. Então, por que ele anula e ofende? Quando esse homem judeu, e aqui você pode pensar por enquanto só no judeu mesmo, no judaísmo de um modo geral, por que ele ofende? Por que Paulo está falando isso aqui em Romanos 10? Porque justamente ele anula aquilo que é o essencial do eterno propósito, que é o quê? Dar a Cristo toda a glória como Salvador de todo aquele que crê, né? Então ele se choca com essa realidade que temos contemplado do eterno propósito, porque ele tira Cristo do centro e ele coloca então o cumprimento da lei no centro. Então essa é a lição simples desse homem judeu. Quando ele procura estabelecer a sua própria justiça à parte do que Cristo fez e ele ofende o eterno propósito, porque tudo que Deus planejou tem qual propósito? Qual o centro? Dar toda a honra e toda a glória a Cristo. Então, se eu procuro me justificar diante de Deus por qualquer outro meio que não seja Cristo, eu ofendo o próprio Cristo, ofendo o próprio Deus e tudo que Deus Pai, Filho e Espírito Santo planejaram para o Filho. Então é disso que Paulo está falando. Eles têm zelo, mas não com entendimento. Eles guardam muito bem a lei, se bem que não guardavam tanto assim, né? Paulo foi até generoso nesse aspecto, né? A gente sabe pelos evangelhos que ele temos. Mas Paulo então faz esse chamamento, essa advertência nesse sentido. Então, irmãos, assim pensavam os judeus, que de alguma maneira eles poderiam se salvar no cumprimento da lei. Por quê? Porque de alguma maneira eles aprenderam isso, né? Aprenderam de uma forma que lá na sombra, para eles se achegarem diante de Deus, eles precisavam ter todo o cumprimento daquela lei. Mas por muitas vezes eles quebravam a lei, e ainda assim Deus agiu com graça, mesmo no Antigo Testamento, e eles não puderam compreender isso. Mesmo depois, com a presença do Senhor Jesus no meio deles, eles escolheram guardar a lei. Então, essa é uma grande ofensa e uma grande soberba daqueles que se arrogam merecer a salvação por meio de suas próprias ações, independente de quais ações forem elas, tá? Então, nesse campo, vamos chamar assim, ofensivo, está em primeiro lugar os judeus. A nação judaica, nesse aspecto
do qual Paulo está escrevendo aqui, aqueles que ainda não se converteram a Cristo e reconheceram o Senhor como único Senhor e Salvador. Mas, irmãos, deixando um pouquinho a nação judaica, que tem pouco a ver conosco, né, queria também colocar nesse campo ofensivo todo cristão, em qualquer lugar, de qualquer maneira, sob qualquer denominação. Em que sentido? Aqueles que em qualquer lugar ou em qualquer denominação, estou citando denominação de propósito, por conta de ser isso mais comum, debaixo de um regimento humano, aí está a denominação, um regimento, uma estrutura humana. Eles também, irmãos, de alguma maneira, em muitos aspectos e em muitos lugares, se arrogam, muitas vezes não de conquistar a salvação pelas obras, isso ficaria mais no campo de uma cristandade mais inicial, e aqui não vou citar nomes propositalmente, mas há muitos cristãos protestantes, diferente desses iniciais, que se arrogam então não conquistar a salvação por obras, mas manter a salvação pelas obras. Então eles se convertem pela graça, mas se eles não praticarem boas obras de justiça, o que acontece? Eles vão perder a salvação e vão para o inferno. Então, irmãos, tanto aqueles que se arrogam se salvar por meio das obras, serem tirados do inferno depois da morte por um purgatório ou um julgamento posterior, como aqueles que então tentam manter a sua salvação por meio de obras, todos esses, podemos até dizer então assim, irmãos, ofendem ao próprio Senhor. E se ofendem ao Senhor, ofendem toda a cena de glória que Deus planejou para o seu Filho. Então, irmãos, Paulo exorta muitas vezes, em várias das suas cartas, com relação a isso. E ele vai fazer uma forte exortação, eu queria que os irmãos fossem comigo, já falando isso a Pedro, e de uma forma muito pública. Então vá por gentileza comigo, em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Olhe comigo apenas os versos 19 a 21. Gálatas 2, 19 a 21. Porque eu, Paulo dizendo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora observe o verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, irmãos, aqui está um confronto direto de Paulo para Pedro, que era uma coluna do Evangelho, porque de alguma maneira, depois se você ler o capítulo 2, a partir do verso 11, resumindo a história de uma forma bem superficial, Pedro estava de alguma maneira não guardando a lei, porque ele ainda estava nesse momento inicial de conversão, ainda uma mistura sobre guardar a lei do judaísmo, Cristo, aquela mistura toda que a Bíblia vai descrever ali até Atos capítulo 10, especialmente com Pedro, depois vai seguir até Atos 13, quando Paulo entra mais diretamente na cena. Mas ele não guardava a lei, e de alguma maneira, por outro lado, ele obrigava os gentios a guardar a lei, queriam que eles guardassem a lei. E Paulo então vai exortar Pedro, fala assim: Pedro, você não guarda e está vivendo como gentio, quando eu chego você quer viver como cristão, como aquele que guarda a lei. Então Paulo vai trazer esse primeiro princípio, que se guardar a lei fosse motivo de poder um homem se achegar a Deus, então o que aconteceu com a obra de Cristo? Toda ela foi em vão. Toda a cena de glória que Deus preparou para o Filho perderia o valor, porque o homem poderia se salvar simplesmente por cumprir a lei, ou fazer boas obras, se quisermos aplicar, por exemplo, aos cristãos, ainda que haja muitos cristãos que guardam a lei ainda como meio de salvação, podemos dizer nominalmente pelo menos cristãos. Mas Paulo continua de alguma maneira ainda a exortar e a desenvolver essa ideia
de confronto. Então olha aí o capítulo 3 de Gálatas, apenas os versos 21 e 22. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei, de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, no singular, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então Paulo está falando a mesma coisa, em outras palavras, ele falou essa mesma coisa em Romanos capítulo 2 e 3, essa realidade de que se de alguma maneira a lei pudesse ter algum preceito, algum valor de salvação, logo tudo com relação a Cristo seria anulado. E, irmãos, essa foi uma das primeiras propostas, foram as 3 que Satanás fez a Jesus. As primeiras propostas que Satanás fez a Jesus com relação a esse assunto, porque Satanás deu depois de testar 2 vezes, na terceira o que ele faz? Ele vai dizer justamente isso, de alguma maneira, Cristo, pelas atitudes que ele já vinha tendo, e mais uma última, que seria adorar a Satanás, ele poderia ter o reino sem a cruz. E é o que nós muitas vezes estamos ensinando nos nossos púlpitos, de que não precisamos só da cruz. A cruz não é suficiente. Nós precisamos da cruz e mais, por exemplo, boas obras para nos mantermos salvos. Então, irmãos, com relação à lei, ao legalismo, a essa legalidade, a estar debaixo da lei, irmãos, nós não estamos mais debaixo desta lei. Nós observamos a lei como fundamento moral do caráter de Deus, para termos uma conduta moral condizente à moral daquele que deu a lei, para mostrar que todos nós somos pecadores. Mas no que toca à salvação, todos nós somos salvos por graça, por meio da fé. Para quê? Para que toda a glória seja dada àquele que morreu por nós. Então nós exultamos e glorificamos e esperamos esse momento de darmos manifestamente toda a glória a Ele. Nada, irmãos, deve ser tirado dele. Nenhuma obra nossa, por menor ou maior que seja, possa nos levar ao céu e nem nos manter lá. Então, esse seria o conceito desse homem judeu. Tudo aquilo que de alguma maneira ofende ou se coloca no lugar da obra de Cristo, irmãos, anula o eterno propósito. Então, de alguma maneira, cumprir a lei, nós estamos voltando ao Antigo Testamento. E quantos irmãos têm voltado ao judaísmo? Quantas práticas judaicas têm sido acrescentadas nos rituais religiosos ditos cristãos? Um exemplo, por exemplo, tocar o shofar como um chamamento para a presença do Espírito Santo. Isso é prática comum em muitas assembleias. O Espírito Santo já está presente, ele não precisa ser chamado a descer, ele está presente dentro de você e ao mesmo tempo passeando no nosso meio. Ele só não estará aqui, como já dito nesta noite, se nós o entristecermos. Mas o que traz ele de volta não é um instrumento musical, não é uma boa música, não é uma boa oração, nem mesmo uma boa pregação. A única coisa que traz o Espírito de volta é, como já dito também nesta noite, o arrependimento. Então todas essas pequenas coisas vão substituindo a única lei que pode salvar o cristão, que é a lei da graça. Que controverso esse termo, mas ele é um termo extremamente bíblico. É a realidade da graça, é aquilo que foi estabelecido na cruz por meio da ação de Cristo. Então assim damos um segundo passo, porque como que então aqueles que não estão debaixo da lei, ou seja, aqueles que não são judeus, como eles serão salvos? O que vai acontecer com esses? Então nós vamos à letra B,
o homem gentil. Na frente, então, você coloca a expressão sem lei. Sem lei. E, obviamente, então, na frente, o liberalismo. Da onde que tirei essa expressão sem lei? Abra comigo, então, Romanos capítulo 2. Vamos ler apenas o verso 14. Romanos 2, 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, né? Então, irmãos, essa expressão aqui, desse texto, vai colocar o gentio, coloquemos assim, no outro extremo do judeu. Então, enquanto a Escritura diz que todo judeu nasce debaixo da lei, todo gentio nasce sem lei, à parte da lei, mas é sem lei mesmo, irmãos, tá? Então, a lei foi dada a Moisés exclusivamente para aquele povo que o Senhor tirou ali do Egito e estava caminhando com eles. Nos lembremos que ficou muitas pessoas no Egito. Nós não vamos procurar a linhagem aqui do povo, mas possivelmente esse povo gentil vem da linhagem de Jafé, um dos filhos de Noé, possivelmente, mas aqui não nos importa muito. Nos importa que Deus tirou um povo dali do Egito e constituiu esse povo, e sobre esse povo ele então vai dar a lei. O resto, então vamos colocar o resto no sentido das demais pessoas, né? Então todo ser humano que não é constituído desse povo do Antigo Testamento, o povo de Deus, então eles estão sem lei, não há lei. Havia até Noé também um povo sem lei. Como ele foi julgado? Como Romanos vai tratar, com base naquilo que eles faziam, da forma que eles agiam, da forma que eles se criam no Senhor. Então, sem a lei, eles não eram tratados como que dependentes da lei. Depois o Senhor dá a lei àquele povo, e a partir dali, ele vai ser colocado no meio do povo, por meio da lei. Até quando? Até Cristo. Lembra que nós lemos Romanos? Cristo cumpriu toda a lei. A partir dali agora, não tem judeu e não tem gentil. Aquele que se converte está debaixo de Cristo. Depois nós vamos ver isso. Então a Bíblia define o judeu sem lei, um povo sem lei. Se esse povo ele está sem lei, como ele vai se colocar diante do governo de Deus? Como que aquele que não é judeu e não é cristão e está no mundo, como que ele será julgado? Por um aspecto, ele já está julgado, né? João capítulo 3, a partir do verso 16 vai trabalhar isso. Mas se você quiser só anotar, Romanos capítulo 1, verso 20, né? Nós vamos ver que esse homem gentil, ele não será julgado pela lei, mas ele será julgado então pela criação de Deus. É isso que vai dizer Romanos 1, 20, porque pela criação de Deus, nenhum homem pode se julgar indesculpável. Então é isso que diz Romanos 1, porque Deus se revela, né, pela sua criação, e essa criação é motivo suficiente para que todo homem seja indesculpável diante de Deus. Então, ainda que ele esteja sem lei, haverá para ele um julgamento, porque ele olhou para a criação, viu a glória de Deus na criação. É isso que Romanos 1 vai dizer, e o que ele diz ali? Eles escolheram não glorificar o Criador e glorificar a criatura, ou a si mesmo. Então eles serão julgados com base nisso, tá? Com base nessa, Deus os entregou. São 3 ali em Romanos capítulo 1, verso 24, 26 e 28, se não me falha. Entregou a si mesmo para que eles pudessem ser julgados a partir disso. Mas
não é isso o cerne que eu quero trazer para nós, porque não há muita relação nossa no sentido de ensinamento, olhando para aqueles que não se converteram. Há para nós um estímulo de pregação do Evangelho, de termos uma vida que glorifica e adora ao Senhor, para que pela graça do Senhor, pelo agir do Espírito Santo, eles possam ser alcançados. Mas nós vamos então, o que acontece quando um gentil desse, que não tem lei nenhuma, então guarde isso, um gentil que não tem lei, o que acontece com esse? Como que nós vamos trabalhar? Então, será que nós devemos pegar esse gentil e colocar debaixo da lei? Ele está sem lei. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar ele se converte, nós vamos colocar ele debaixo da lei? Então, lembre que nós estamos focando essa realidade do eterno propósito. Por que nós estamos botando Cristo no centro? Muitas vezes, irmãos, nós vemos isso e nós já vamos pensar um pouco sobre isso. Mas o que a Bíblia nos diz? Será que nós devemos pegar esse gentio que se converte e colocar debaixo da lei? Isso foi talvez um dos primeiros grandes dilemas da vida da igreja, né? Vamos ver isso então comigo, por gentileza, em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, olha o que diz os versos 1 e 2, Atos 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. O que está acontecendo aqui? Havia os irmãos em Jerusalém, os apóstolos, lá estava Pedro e os demais. Então nós vemos aqui Paulo e Barnabé lá em Antioquia. Paulo e Barnabé começam a pregar a salvação pela graça, né? Ele leva essa palavra aos gentios, a salvação é pela graça. Num determinado momento descem uns irmãos lá de Jerusalém para Antioquia e começam a dizer: não, é a graça, mas tem que fazer o quê? Cumprir a lei, circuncidar. E aí Paulo: não precisa, não é assim mais. Se é pela graça, não é pela lei. Se é pela lei, não é pela graça. E aí eles resolvem fazer o quê? O primeiro concílio da igreja. Vamos todo mundo para Jerusalém, vamos resolver esse negócio. Então, irmãos, quando um gentil que não tem lei se converte, nós vamos colocar ele debaixo da lei? Nós estamos vendo aqui que Paulo diz que não, e Barnabé. Então guarde isso, né? Porque nós já vimos que a lei não pode manter ninguém salvo. Pelo contrário, guardar a lei é uma ofensa a Deus, no sentido de preservar ou conquistar a salvação. Então nós temos esse dilema, nós vemos essa realidade, que a lei sendo guardada como adição à salvação é uma ofensa a Cristo, e portanto uma ofensa ao que Deus planejou para o seu Filho. E Paulo já vinha tratando disso antes desse momento. Olha comigo aí no capítulo 13, por gentileza. Atos 13 mesmo. 13, vamos ler os versos 36 a 43. Atos 13, 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. O que ele está dizendo aqui? Davi foi um homem normal, literal, viveu na história, serviu como rei, morreu e foi sepultado. E o seu corpo viu corrupção, ficou lá, apodreceu, vamos colocar assim. Verso 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Quem é esse? Jesus Cristo, né? Tomai, pois, irmãos,
conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por meio deste quem? Aquele que o Senhor, aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Então, o que Paulo já está dizendo aqui, na verdade, talvez esses irmãos desceram, porque começou a chegar notícia lá, que Paulo estava dizendo justamente o que ele está dizendo aqui. Olha, Davi morreu e foi sepultado, e o corpo dele jaz lá no sepulcro, mas há um que morreu e não ficou no sepulcro, porque Deus o ressuscitou. E Paulo está dizendo que só haveria forma de ser salvo no nome desse, não no nome de Davi, ou nos mesmos preceitos que Davi cumpria. E Paulo já está ensinando isso, e ele está falando: ou então nós vamos ser salvos pelos preceitos que Davi guardava, ou nós vamos ser salvos por aquele que ressuscitou dentre os mortos. Se nós formos agir como Davi, no sentido agora da nova aliança, guardarmos a lei para sermos salvos, nós vamos ser desprezadores. É uma expressão muito forte aqui. Então, pegando essa expressão, irmãos, nós não vemos ainda muitas assembleias ensinando essas adições para a salvação. Quantos irmãos ainda têm sofrido com isso, irmãos? Não tão distante da nossa história, quantos de nós tínhamos medo de ir para o inferno quando pecávamos? E o que nós iríamos fazer então? Confessar os pecados, mas não só isso. Quantos aqui foram cobrados de boas obras para se manterem salvos? Num tempo não muito distante, 10 anos atrás, um tempo tão curto. Então, irmãos, se de alguma maneira as obras ocupam o lugar ou o centro, a centralidade de Cristo no eterno propósito, isso constitui-se uma ofensa forte. Então, tanto o judeu procurando cumprir a lei, isso talvez seja mais distante de nós, mas irmãos, quantos que se convertem sem lei, porque todo gentio está sem lei, e são colocados dentro de assembleia, e sobre ele é colocado novas regras religiosas, só com nomes diferentes, mas todas elas irão ocupar o mesmo lugar que a lei ocupa na vida do judeu. Qual lugar é esse? O lugar da graça de Cristo. Então nós precisamos ter isso, porque nós não deveríamos nos nossos púlpitos ensinar a mesma arrogância da qual Cristo rejeitou quando esteve nessa terra, a arrogância dos judeus. Ele vai falar isso com palavras fortes. Quando um judeu fazia outro judeu, um prosélito, fazia ele 2 vezes mais filho do inferno. Se nós aplicarmos isso, irmãos, para contextos cristãos, esse que se converteu não vai para o inferno, mas ele vai viver sob a pressão do inferno, sob o medo de ir para o inferno, sob o medo da culpa. E tudo isso, na experiência da igreja, da assembleia, continua ofendendo a Cristo. Por isso que Paulo escreveu Romanos 10, ele está escrevendo para aqueles irmãos que se converteram, dizendo assim: olha, não tentem ser como aqueles que ainda não se converteram. Por mais que eles pareçam ser religiosos por guardarem a lei, o zelo deles ofendem a Deus. Então os irmãos veem quão importante é termos um pouco de luz sobre a centralidade de Cristo no eterno propósito, porque isso nos livra dessa ação de nós colocarmos irmãos debaixo da lei, né? Teremos o nosso batismo
né, no domingo, mais um irmão vai batizar, 4. O que nós vamos fazer com esses irmãos? Nós vamos ter um conjunto de regras escritas, pode isso, não pode aquilo? Como que esses irmãos, a partir do batismo, vão viver? Se eles pecarem, se eles quebrarem uma regra, uma lei, como eles foram salvos? Foi pela lei ou foi pela graça? Então isso está presente, irmãos, na vida da igreja. Então nós não deveríamos ensinar isso. Nós deveríamos ensinar, e por isso o irmão João abre com aquele texto tão pertinente, guardar o bom depósito, porque é isso que nós temos procurado fazer, ensinar aquilo que entendemos ser o bom depósito de Deus, para que nós tenhamos paz em Cristo, e não desespero, porque muitas assembleias, e falamos isso com dor no coração, o irmão se converte, ele sai do desespero do mundo e cai no desespero da legalidade, ou muitas vezes ele cai num contexto onde não há lei, tem o liberalismo, e é a mesma prisão. Então ele continua numa assembleia onde não há governo, mas é o governo mediante a ação do Espírito, não o cumprimento da lei. Então nós vemos hoje esses dois contextos que tanto temos falado, tanto temos pedido para que o Senhor nos livre: o legalismo e o liberalismo, porque nenhum e nem outro honram o Senhor, um como Salvador e o outro como Senhor. Porque onde não há profecia, revelação, governo, o que acontece com o povo? Liberalismo, vive sem governo, sem a lei do Espírito. Então os irmãos compreenderam, a centralidade desse assunto do gentil é muito importante no que toca à igreja com relação ao eterno propósito, olhando para trás, para aquilo que Cristo fez e para o futuro. Porque enquanto um gentil fica buscando cumprir a lei de homens, ele não consegue obedecer ao Espírito Santo, e se ele não obedece ao Espírito Santo, ele não pode ser um cristão, ainda que convertido, fiel. Então ajude-nos o Senhor, para que nós possamos desfrutar da graça, e andarmos em obediência ao Espírito Santo, não a homens, e muito menos a regras de homens, mas ao Espírito Santo, e haverá harmonia. E assim então, irmãos, se nós olhamos para o judeu que está debaixo da lei, olhamos para o gentio que não tem lei, então quando o judeu se converte, ou quando o gentio se converte, e estão em Cristo, o que vai acontecer? Então nós vamos à letra C, o homem cristão. Então a letra C, o homem cristão. Então não é nem o legalismo, nem o liberalismo, mas é em Cristo. Essa é a posição do homem cristão, em Cristo. Então deixemos o legalismo para um lado, deixemos o liberalismo para o outro, mas o cristão, aquele homem que é cristão, aonde ele está? Em Cristo. E o que ele tem em Cristo? Liberdade. Liberdade. Mas vamos olhar essa liberdade sempre, como ela deve coexistir com a responsabilidade. Não com a culpa, irmãos, não com o medo, responsabilidade. Ser responsável é um privilégio, não é um assombro na vida do cristão, é um privilégio. Então abra comigo, mais uma vez em Gálatas. Gálatas é a carta, digamos assim, por excelência, que trata dessa relação da graça e da lei. Nós vamos ler aí capítulo 5, os versos 1 a 15. Quem escreve a carta também é Paulo, e ele então começa aí, já esse título aí, sabemos que não é inspirado, mas aqui coube bem, Gálatas 5, então, ou a lei ou Cristo. Então, para a liberdade, veja, foi que Cristo nos libertou, ponto. Irmãos,
Não passe por esse ponto muito rapidamente, tá? Ele é um ponto muito importante. Não é um ponto e vírgula, não é uma vírgula, não é reticências, não é nada. É um ponto. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ponto. Quando que ele fez isso? Na cruz. Quando que você recebeu isso? Quando você o recebeu como seu Senhor e Salvador. Certo? Aí agora então, segue-se a continuidade. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que Paulo trata nessa carta como jugo de escravidão? Cristo e o cumprimento da lei. Ou só o cumprimento da lei, sem Cristo, no caso do judeu, ou no caso de um gentio que se converte, ou de um judeu que se converte, Cristo mais o cumprimento da lei. Ele chama isso de jugo. E nós sabemos muito bem que é isso, né? Muitos de nós carregamos esse jugo por longos anos nos lombos, né? Esse jugo de escravidão. Então ele vai dizer assim: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, veja, irmãos, Cristo de nada vos aproveitará. A pergunta é, irmãos, o que é circuncidar hoje na maioria das assembleias cristãs? Será que é só ir lá cortar o prepúcio do pênis do homem e tirar aquela carne que sobra? Não, irmãos, isso é só uma figura de tantas coisas que tem assumido o centro de Cristo numa assembleia, que tem sido colocado ao lado de Cristo em importância. Aí está a própria igreja, aí está a família, aí estão os ministérios, seja ele de qual área for, aí estão os líderes, assumindo lugares de mediadores entre Deus e os homens, os gurus da nossa época, e tantos outros nomes bonitos, né? Intercessores, profetas, pastores. Quando usado dessa forma, irmãos, vai sofrer esta realidade: Cristo de nada terá proveito. Você consegue conceber aqui que tamanha ofensa ao eterno propósito, porque estamos contemplando Cristo como centro do eterno propósito? Já imaginou uma assembleia que de alguma maneira coloca algo do lado, e esse lado ele vai tomando uma proporção tão grande que nós vamos chegar aonde? Laodiceia. Onde Cristo estava em Laodiceia, irmãos? Fora do centro das reuniões, mas tudo acontecia normalmente ali, e Cristo de fora. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Irmãos, se nós queremos cumprir uma lei para sermos aceitos, nós vamos cumprir todas as leis. Não basta cumprir só uma. De Cristo vos desligastes. Não dá para a gente entrar nessa palavra, né, irmãos, aqui, mas de uma forma bem superficial, é se colocar à beira do caminho, é tornar a graça vã, é negligenciar que a salvação é por graça e de alguma maneira assumir o lugar de conquistar a própria justiça. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes, ou tropeçaram na graça, escandalizaram a graça, colocaram a graça num lugar de menor valor, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Por quê? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, está aí o judeu e o gentil, tem valor algum, mas o que? A fé que atua pelo amor. Amor de quem? Amor de Cristo por nós. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Que verdade Paulo está falando aqui? O valor da graça.
Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Irmãos, Paulo está afirmando que esse tipo de atitude não vem do Espírito Santo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Irmãos, não dá para nós entrarmos nessas palavras, né? Mas alimentar aqui fala de você pegar um pouquinho, depois mais um pouquinho, uma coisinha ali agrega a Cristo, outra coisinha é agregada a Cristo, outra coisinha tem que ser feita, mais um outro ritualzinho, entende? Aí nós vamos alimentando esses rituais de tal maneira que eles vão crescendo no nosso meio, e o que vai acontecer? Vai assumir o lugar de Cristo. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Qual é o escândalo da cruz, irmãos? Que dava para ser salvo sem cumprir a lei. Esse é o escândalo. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Rebeldia aqui de novo, é cumprir a lei no lugar da graça. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Veja, agora tem um ponto e vírgula aqui, você percebeu aí? Porque ele continua com um porém, porque ele já está aprofundando o assunto dele. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha aqui para mim. Como que eu não dou lugar à minha carne? O que a Bíblia está dizendo aqui? Servindo o outro. Você vê a importância do congregar? Onde você vai servir o outro, irmão? De uma forma muito explícita ou prática, se não, na maioria das vezes, no congregar. Por que nós damos lugar à carne quando nós não servimos o outro? Porque nós nos isolamos na nossa própria soberba, na nossa própria autossuficiência. Mas quando nós somos desafiados a sermos servos do outro, está aí um tratamento muito bom para a nossa soberba e autossuficiência. E aí ele segue dizendo assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amará o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então esse é o fim de um ajuntamento que de alguma maneira ou quer guardar a lei para ser salvo, ou quer guardar a lei para se manter salvo. É a destruição, irmãos, porque isso é ofensa ao Senhor, e onde o Espírito Santo é ofendido, ele não pode levar àquele que o ofendeu à fidelidade, a não ser que haja um arrependimento na nossa experiência. Então, irmãos, vamos nos manter com esse coração, essa realidade da vida em Cristo. Por quê? Porque aí nós mantemos uma comunhão real com o Senhor hoje, e o que nós vamos receber no futuro? A recompensa da herança. Então, o homem cristão está em Cristo e ele é livre, mas como Paulo disse, não vamos usar da liberdade que temos para dar ocasião à carne. Como que nós vamos fazer isso? Vamos nos manter juntos, nos ajudando, nos admoestando, nos consolando, palavras de exortação, palavras de consolo, palavra explícita pregada. Assim, irmãos, nós vamos ser guardados e não seremos destruídos. Então deixemos essa realidade da lei para lá, deixemos essa realidade do liberalismo para outro lugar. Nós vamos procurar viver em Cristo,
glorificando e obedecendo a Ele por meio do Espírito, mantendo Ele no centro das nossas reuniões, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E isso gerará para nós comunhão hoje e, de acordo com a decisão dEle, recompensa no futuro. Estou falando da recompensa porque ela é alvo do nosso momento de contemplação agora, como já dito da carta de Timóteo, também lido na abertura. Pano de fundo é o quê? Recompensa. Carta aos Hebreus, também. Carta aos Colossenses, também. E nós estamos indo por toda a Bíblia, vendo a importância da centralidade de Cristo, no que toca a vida da igreja hoje e no futuro. Então ajude-nos o Senhor. Amar o mundo, como temos aprendido também nas quartas-feiras, é um grande desafio, e o mundo tem se colocado, sim, dentro de muitas assembleias, no lugar de Cristo. E qual o pretexto? Atrair o mundo. E o mundo tem sido atraído mesmo, só que ele tem permanecido como ele está, e isso não deveria acontecer na nossa assembleia e nas nossas vidas. Então, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Bendito és Tu, porque aqueles que estavam debaixo da lei, o Senhor os tirou e colocou em Ti. Nós que estávamos sem lei, alheio às Tuas alianças, sem Deus no mundo, o Senhor também nos colocou em Ti. Todos os dois, o Senhor fez a paz, mediante a Tua obra na cruz, trazendo-nos a graça, e pela fé podemos nos aproximar a Ti. E como cantamos no início, vivemos neste novo homem, dessa nova criação. Bendito sejas, ó Deus, para todo sempre. Amém.